É, fiel, e o clima esquentou no vestiário do Corinthians após a derrota para o Barcelona de Guayaquil, lá na quarta-feira. Parece que teve uma discussão forte aí dentro do vestiário. A mídia aí chegou a anunciar que teve cadeirada. Mentira, não teve cadeirada, não teve agressão física, mas sim teve uma forte discussão de jogadores do Corinthians. E eu acho que isso é até uma coisa boa, é um ponto positivo, porque mostra que o time tá irritado com a performance que teve, né? Com a atuação que teve, e espero que isso venha transformar num ponto positivo para poder reverter o placar aí no jogo de volta. Mas antes vamos falar aqui de um Corinthians e Santos, Corinthians e Sardinhas, que vai ter domingo agora. Vamos analisar aqui juntos comigo os comentaristas do canal Placar TV, falando sobre esse clássico aí, clássico importante, jogo decisivo para o Corinthians. E lembrando que se esse vídeo aqui bater 200 comentários e 200 likes, eu vou sortear um ingresso para o jogo Corinthians e Santos para todos aqueles que comentarem no vídeo. Então começa a comentar aí, escreve aí vai Corinthians, escreve eu acredito, escreve aí rumo à final, o que você quiser escrever. Escreve também a sua opinião sobre o vídeo, se você achar que deve comentar alguma coisa. O importante é comentar e passar os 200 comentários, que eu vou fazer o sorteio aqui entre todos que comentarem. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino e vamos lá para o vídeo. Vamos falar do Corinthians, o Leandro Quesada. Eu achava que hoje a gente iria abrir o programa... Como é que o hino começa do Corinthians? Salve o Corinthians! Agora faz sentido o hino. Salve mesmo. Porque eu achei que hoje a gente ia estar aqui... errado, São Paulo do Corinthians. A gente ia estar aqui abrindo... É desnecessário, não. Ele muda o sentido da frase, né? Salve o Corinthians. Salve o Corinthians. Precisa ser salvo. Sim. Então, a saudação, salve Corinthians. O artigo... muda completamente o sentido da frase. É verdade, isso é verdade. Entendeu? Salve, Flavinho. É uma coisa. Salve o Flavinho. É outra coisa. Você está em dificuldade. Então o hino está errado. Não, o hino não está errado. Hoje não. O Quesada, achei que a gente ia abrir aqui com o Tite chegando... Como é que chama lá? Aquela sirene. Iam fazer uma thumb bonita hoje, hein? Sirene, o Adenor de volta. Sirene toca. Tite de volta ao Parque São Jorge. E nesse momento o Ramon Dias deve estar dando treino dando treino lá em Itaquera. Aconteceu nada. Tudo que nós falamos ontem, a gente estava muito bem em cima do lance, dizendo que o que a maior parte da torcida pensa, o que nós pensamos aqui, não é exatamente aquilo que passa pela cabeça do presidente do Corinthians, da cúpula do futebol, e de parte da torcida organizada. Porque, vamos lá, vamos tocar o dedo na ferida. Acho que a gente tá para falar o bastidor. Aqui não tem nada oficial, é tudo bastidor, e é do bastidor que a gente vê. Teve cadeirada, Gatorade na cabeça, teve discussão do queremos saber a treta. Teve discussão do Mateuzinho com o Bidon, teve o Soldado também, viu? Nossa Entendeu? Senhora. Parabéns. Você encerrou a conversa. Eu comecei e você encerrou a conversa. Todos os dias. Mas eu acho positivo isso, sabe? Claro, lógico. Eu vou aplaudir Bidon, Mateuzinho, Fabinho Soldado, Memphis estava pé da vida dentro do vestiário, Gustavo Henrique. Eu acho que isso é muito positivo. Você, corintiano, tem que apoiar esse tipo de comportamento do jogador. Mostra que os caras sentiram. Mostra que os caras têm isso daqui, ó. Tem sangue, tem culhão, entendeu? Não foram lá, não viajaram lá pro Equador, perderam um jogo de 3-0 e depois, vamos abrir uma cervejinha aqui no vestiário e tá tudo certo. Não, os caras se encararam. Dedo na cara. Vamos marcar melhor. Você não perde o gol, hein? Sai direito aí, vamos tocar. Tá cagado? Não sabe tocar uma bola de 5 metros? Não sabe fazer a cobertura? Aquilo que a gente faz no treino, a gente não faz aqui. Então, isso... é muito positivo. Com essa polidez, né? Com essa educação, né? Não. O jeito foi um pouco... Não, também um pouquinho não mais, né? Não dá pra ser... mais assintoso. Mas tá tudo certo. Mas tudo bem. Tá ótimo, né? Aquele time de 98 e 99 que a gente acompanhou... Nossa. Os caras saíam, às vezes, na porrada. Os maiores times do mundo. O do Palmeiras de 93, 94... Pergunta pro Antônio Carlos. Alguém tinha que segurar. Edmundo que tá aí. Edmundo conta essa história e ele dá risada, porque hoje é pra dar risada. Mas assim, isso mostra o quê? Que os caras não estão brincando com o dinheiro do clube, não estão brincando com o salário que eles ganham, não estão brincando com o amor que a torcida tem. Fechou a porta ali, meu amigo. É isso aí, cara, entendeu? Agora também não vamos criar um problema maior do que esse, porque, repito,
é muito comum dentro de vestiários jogadores terem esse tipo de comportamento. E a turma, né, do deixa pra lá, opa, vamos segurar, que entra, né, pra tentar resolver a situação. Eu acho positivo isso. Ontem eu estava bem para baixo na projeção que a gente fez de que o Corinthians pode entregar os pontos aí. O que eu digo entregar os pontos é entregar o jogo no sentido de vamos entrar para jogar contra o Santos e vamos ser atropelados pelo Santos e não tem nenhuma chance contra o Barcelona. Esse tipo de atitude eu acho positiva para o react, a reação, né, a questão anímica, de falar, gente, vamos lá, né? Ninguém morreu aqui ainda, né? Tá todo mundo vivo. Vamos lutar. Então, eu acho isso muito positivo. Então, o fato novo seria essa reação, senhor Mani. Não teve contratação, não teve nada, mas, pelo jeito, não teve uma indiferença no vestiário. Quer dizer, pode ser seria horrível se houvesse essa indiferença, né? Quer dizer, aí é o fim aí fecha as portas, entendeu? Se o jogador, depois de uma exibição daquela contra o Barcelona, não se cobrasse, acabasse o jogo, fosse tomar banho, entrasse no avião, voltasse dormindo até o Brasil, seria o fim do mundo. Aí você fecha a instituição. A instituição não. Você manda esses caras todos embora. Você rescinde todos os contratos. Porque não pode passar em branco isso daí. Não é possível. Porque foi uma coisa... A torcida do Corinthians ontem, acho que o Gaviões, né, soltou uma nota dizendo que foi lamentável. O episódio, o comportamento foi lamentável. Mas o que mais que foi dito? Vergonhoso, essas coisas todas. Então, é bom que o jogador tenha sentido isso. Porque muitas vezes o jogador não sente isso. Ele não sente, perdemos. Sangue de barata. Não sente e não consegue sentir a dor do torcedor, entendeu? A dor do torcedor. Então, é bom que isso tenha acontecido. E se teve cadeirada, gatoradeada, babapá, faz parte, aquilo que vocês falaram agora há pouco. Em 89, 90, aquele time do Corinthians, os caras saíram no braço. Ganharam. Os caras que não se falavam. Entendeu? Né? O Rincon e o Marcelinho Carioca dizem que não se falavam. Uhum. Entendeu? Não, Edilson e Rincon, o Vampeta tinha que entrar no meio para... Aí o Vampeta uma vez falou pro Edilson, maneira aí, porque senão vai apanhar você e eu também vou apanhar, porque o Rincon... Vai bater em todo mundo aqui. Então, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Você pega o livro do Jordan, eu gosto muito de falar da NBA porque eu gosto. Ele conta no livro dele, e mesmo no Last Dance, acho que tem, ele conta que muitos jogos, quando acabava o jogo, diz que uma vez ele deu um soco, um murro, num jogador do Chicago. Porque ele, na visão dele, ele era muito competitivo, né, o Jordan, o cara não se esforçou o suficiente para o Chicago ganhar aquele jogo, que era importante. Então, eu acho que, claro, isso aí é um exagero. Cadeirada, soco, não tem que acontecer. Mas essa cobrança, ela é extremamente positiva. E se de fato isso aconteceu, talvez no domingo contra o Santos, depois de amanhã... não entre morto. Porque se entrar contra o Santos do jeito que jogou contra o Barcelona, vai tomar um cacete lá dentro de Itaquera. Entendeu? Vai tomar. E aí, Facincani, o time já, pelo jeito, vai entrar meio mordido, né? O técnico não mudou, tá tudo certo, vamos lá, vamos com o Ramon Dias e tudo mais. Agora esses jogadores vão querer dar uma resposta pra torcida. Flavinho, é nítido que o que acontece dentro de campo não tem mais nenhum tipo de respaldo fora e vice-versa. Para mim, tá nítido que o Ramon Dias não tem mais controle do grupo em relação às ideias do que o grupo quer nesse exato momento. Então, quer dizer, se o Corinthians reagir, vai ser por conta de jogadores e não vai só ter por nada a ver conta com... da vergonha que e pela dignidade de um atleta profissional. Mas acho pouco provável. Tá? Acho que a vaga na Libertadores é praticamente impossível de inverter. Acontece, pode. A gente acredita muito no distintivo do Corinthians, que é muito pesado, jogar em Itaquera, mas a realidade do futebol também tem que ser colocada e aí tem um peso. Mas, Flavinho, a medida que tinha que ser feita, e por isso que falta, às vezes, muita sensibilidade de dirigente de futebol, faltam os cojones, né, como a gente brinca, é de não ter encerrado algo que foi patético na última quarta-feira. Uma atuação dessa é uma atuação... É aquilo que a gente fala. Vamos pegar uma empresa normal e jogar dentro do futebol. O cara pode ser um baita de um administrador, o cara pode ser um baita de um CEO, o cara faz um trabalho, pegou a empresa, levantou lá no... Mas, Flavinho, se ele comete um ato falho, grave, ele cai. Ele cai. O que aconteceu pode comprometer um orçamento de
milhões do Corinthians na temporada, que é o orçamento da Libertadores. Quanto que custa a arrecadação do Corinthians e jogos? 4 milhões. 4 milhões, no mínimo, tá? Então você tá falando de uma perda de 12 milhões. No mínimo. No mínimo, porque são 3 jogos garantidos. na fase de E grupos. jogar tá? mais 3 até antes da final, 24 milhões. Né? Então, você tem aí pelo menos uma chance de 24 conto. Fora a premiação por vitória da fase de grupos. Fora, Premiação claro, para ser campeão. patrocinadores. Enfim, você tem a exposição da marca. Bônus. Você tem uma série de fatores financeiros que foram jogados no lixo, ou que estão quase, mas bem à beira, com o 3-0 tomado. Então, racionalmente, um erro de um treinador, sim, tem que custar, às vezes, o emprego do cara. Porque não é que ele empatou fora, é um tropeço, não. Ele tomou uma sova do Barcelona de Guayaquil, em que ele pode comprometer, não é perder o Campeonato Paulista, que, claro, é importante, também gera dinheiro, receita, tudo isso. Não, cara, a Libertadores é o supra-sumo, é o que o torcedor queria voltar, é onde ele vai rivalizar com os maiores, é onde o Corinthians vai ser colocado de novo no potencial midiático dele, de competição, enfim, tem toda a ambição do que gera a Libertadores pro Corinthians. Quanto tempo que o Corinthians não demorou aí, pegando esse período recente para voltar para Libertadores? Foram 2 anos ali que o Corinthians demorou, Sul-Americana, aquela chatice, volta para Libertadores e aí volta com esse tipo de atuação. Então, para mim, não tem conversa. Ramon, o que você fez é imperdoável. Mas foi perdoado pelo clube. Então, e aí, depois não vamos reclamem. ver o que vai acontecer. Agora, o futebol é muito louco, Kessá, desculpa. Você imagina se o Corinthians ganha do Santos. Muda tudo. Aí elimina o Barcelona. Vira o melhor time da semana. Vai lá pra cima e é capaz de meter 3 Aí vira o melhor, pela FIFA, vira o melhor time dos últimos 4 dias. Entendeu? Mas eu concordo com o Facencani que no futebol, porque tem uma coisa também que a gente não pode ignorar, que é o jogo, né? No futebol, não é o normal o Corinthians ganhar domingo do Santos, para mim, pelo menos, e muito menos fazer 3-0 no Barcelona de Guayaquil. Nós temos um cara a cara aqui hoje. Nós vamos fazer um. Podemos fazer agora? Isso vocês topam fazer? Assim que é bom, né, Fiel? Quando desacreditam do Corinthians. Um cara a cara aqui de Corinthians e Santos e comparando aí jogador por jogador, posição por posição, para a gente ver ao final dessa discussãozinha aqui qual o time que vai, enfim, qual que é o favorito para esse jogo de domingo. Vamos lá, vamos começar? Pode ser? Depois eu leio os superchats aqui. Isso, Sormani. Temos aí, olha, Sormani, Brazão versus Hugo Souza. Depois vocês vão fazer um campinho aí, hein, por favor. Vamos lá, Sormani. Olha, o momento, o Brazão é melhor. Não. Não, o momento ele é melhor. Mas o Hugo Souza só falhou um golzinho ali. Mas o Brazão não falhou em nenhum. Você escolheria o Brazão? Eu escolho o Brazão. Não, olha, vamos pegar o conjunto da obra. Quem é melhor, né? O Hugo Souza é mais goleiro que o Brazão, tá? Nesse momento, pra mim, se você falasse pra mim, senhor, mano, você quer trocar domingo? O Hugo Souza vai pro gol do Santos e o Brazão vai pro gol do Corinthians? Você não trocaria? Não, não trocaria. Mas se for pros pênaltis? Aí é diferente. E pode acontecer. Pode. Então, aí você se estrepa. Não sei, o Brazão pode pegar. O jogo. Aí não pode trocar de novo. Aí você pode trocar, aí você vai mas o Brazão pode Brazão também ser pega seguro. pênalti? Não sei. Santos Mas já tudo bem, vai, tudo bem. Vai o Hugo Souza, vai. Não, mas peraí, não. Aí eu vou Pode defender acontecer. o Sormani. Não, aí eu não acho justo isso. Se o Sormani acha que é o Brasão, tem que ser o Não, Brasão. tudo bem, cara. Não, Aqui a gente não tá aqui pra convencer o outro. Você tá pipocando nessa idade? Ô, Vai lá. tá pipocando aí, ó. Você pipocou. Ó. Pipoqueiro. Olha, se eu for trocar. Olha, se eu for Pipoqueiro. trocar a cueca mais tarde, se tiver suja. Pode almoço. Que O coisa cara tá mais nojenta. comendo um bife, Hugo, pô. pronto, vai. votei no Hugo. Pronto. Quesada, você, Quesada. Pô, eu adoro o Brasão, cara. Eu acho que o Brasão tem evoluído. Mesmo. Tem evoluído. Mas eu vou ficar com o Hugo Souza, cara. E olha, eu vou falar pra você. O Hugo Souza não foi convocado porque o Corinthians tomou pau lá no Equador. No Aí técnico chamaram- Iovi. É verdade. Juro pra você. Eu também acho. Esse cara tava super cotado pra ir na E... seleção. Hugo? Hugo Souza, você, Facecane.
o Hugo Souza. E se o Dorival fez isso, pipocou também. Porque Pipoqueiro! tinha que ter bancado o cara. Pipoqueiro! Assim, tudo bem. Aconteceu o erro lá, mas confio nele. Vou dar a chance pro cara. Até porque todo mundo erra, né? Atire Atire a primeira pedra. Exatamente. Então, é só para corroborar também o que está acontecendo na seleção. Lateral direito, vamos lá. Fagner e quem? Vamos lá. Não, Fagner. Eu não, acho que a Fagner já defesa foi não embora. tem necessidade nenhuma de comparar. Bota tudo Não, Santos aí. mais ou menos. Espera aí. Aí eu Xermão e sou, Mateuzinho. eu sou o Mateuzinho. Xermão e Mateuzinho, eu sou não o acho Mateuzinho. que é Pelo Xermão. amor de Deus, gente. E não vai ser o Léo Godoy, não, né? O que aconteceu com o Xermão, que você gostava dele, agora... Pois é, cara. Ele começou super bem, até fiz comentários aqui dizendo, ó, o Brasil tá descobrindo o novo o Carlos lateral. Alberto. Novo Cafu para 3 Copas do Mundo. Eu falei isso Falou aqui. mesmo. Falei. Mas o menino caiu dramaticamente de produção. Hoje não é nem sombra daquele jogador que foi lançado no time principal. Quesada. Você se recusa a falar de laterais, você vai ter que falar. Mateuzinho e Xermão. Difícil, hein? Eu sou Mateuzinho. Eu não acho o Mateuzinho um mau jogador, não. Acho que tem coisa melhor por aí, mas enfim. Eu arrisco dizer que ao final das duas carreiras, um dia se perguntado Xermão ou Mateuzinho, eu vou falar Xermão. Eu confio muito no Xermão. Agora, isso quer dizer o quê? Nada. Xermão. Xermão. E você, Facincani? É o Mateuzinho. Eu também sou Tá com Mateuzinho. um pouquinho Eu sou mais de Mateuzinho. rodagem. É, só. não é- Também Não, ele é mais jogador. Não, ele é mais jogador que o Xermão, gente. Pelo amor de Deus. Não é o lateral direito que todo mundo gostaria de ter, mas ele é melhor que o Xermão, pô. Zagueiros. Vamos lá, vamos começar com o zagueiro central, o 3. Gil e Ramalho. Gil, fácil. Aí eu sou Gil fácil. Fácil. Gil. Tem nem discussão. Gil, porque mesmo com a experiência... O Gil joga com muita experiência. O André Ramalho... Ele é um jogador- marca com o CPF, Facincani. É o Gil. Isso é o legal, Gil, é cara. marca Você não CPF. vai partir pra cima do Gil como se olhar pro André Ramalho. Por mais que o André Ramalho seja um bom zagueiro. O Gil é mais jogador que ele. É mais jogador. Minha opinião. Não, lógico que é. Não tem. Pensado. A carreira do Gil é fabulosa. O Ramalho tá muito mal nessa temporada. E o Gil não tá mal. E o tá Gil... bem. Não, o Não, Gil depois tá... que o Gil entrou na zaga do Santos, você tomou um gol em 5 O jogos. seu mãe foi o primeiro a falar, vem Gil, batemos aqui no Caixinha, chamamos o Caixinha de pipoqueiro, e não escala o pipoqueiro. O Gil, cara, o Gil, não dá nem pra... Gil fácil. Então temos por enquanto um. A propósito, a queda do Corinthians defensivamente passa pelo Ramalho. Tá acontecendo alguma coisa, porque o Hugo Ramalho Mateuzinho, não tá legal. Hugo Não tá Mateuzinho legal. e Gil. Quarto zagueiro, o famoso camisa 4, aqui no Santos é camisa 2, né, Sombra? É, não. Seria Era pra 6. ser, né? 6. Seria Seis. 6. O É. 3 é o lateral esquerdo, é O isso? 3 é lateral. É. Zé Ivaldo e Gustavo Henrique. Zé Ivaldo e Gustavo Henrique. Começa você, Quesada. Vamos lá. Se pegar o recorte de quarta-feira, não dá pra escalar nem o Gustavo nem o Emiliano, né? Eu vou dizer Ivaldo aí. Faz engane. Hoje o Zé Ivaldo. O Gustavo Henrique não consegue jogar 15 jogos nos últimos anos. Surmani. Passa Também. mais tempo em Eu departamento. achei essa uma boa contratação, Zé Ivaldo. Exatamente. Além de o Gustavo Henrique ter problemas físicos e não conseguir ter uma sequência de jogos, o Zé Ivaldo tá jogando muita bola. Ou ele fez um lançamento. Você viu que o lançamento ele faz Parecia o sorteado? Gerson, velho. Zé Ivaldo e Gil é Lançamento outra. de 350. Veio emprestado, de graça, e se ele atingir Ele veio de metas... onde, Sombra? Do Cruzeiro. Do Cruzeiro. E se ele atingir metas, o Santos tem que pagar $1,5 milhão para comprar o jogador. Tá de graça. De graça. Tá de graça. Bom, tomara que ele pegue Bom, todas saber as se ele vai vezes. jogar sempre É assim. novo. Quantos anos tem Zé Ivaldo? Não sei. É 28, acho. Não é um. Não é um. Não é um novato, não. Já é Não, um. Pra mim, a carreira do Gustavo Henrique congelou no Santos. Congelou depois. O Gustavo Henrique era Depois do que saiu do Santos. Santos. É louco, mas né? O no Gustavo Flamengo Henrique era também, do nem Santos, no Flamengo o também Gil. aconteceu do jeito que ele achava que ia acontecer também. Lateral esquerdo. A necessidade. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Nossa, pula, vem. Escobar. Ah, Escobar. Fácil. louco. Escobar fácil. E além de tudo, tá jogando muito bem. O Corinthians tem uma deficiência muito grande aí na lateral E se esquerda. fosse o Bidu, também. Também. Se fosse o Henrique. O Anrileri, ele é mais jogador que o Escobar. É, mas não... Ele é. Jogou mais, Nos inclusive últimos até no... 15 anos ele jogou 3 jogos. Não, ele não foi preterido pelo técnico do Getafe. Mas não dá pra colocar o Henrileri ainda, né? Ainda Vamos não dá, esperar. ainda Deixa não. o cara Ele jogar fez- uns ele 10 tem um jogos. jogo só, é. Volante. Pô. Schmidt e Schmidt, Martins. não há necessidade João nenhuma Schmidt. de discutir Então, isso. João né? Schmidt. João Schmidt. João Schmidt. Isso é unânime. Vamos lá. Pode passar pro segundo volante. Bom Tempo e Bidon. Bidon.
Aí, Bidon. Bidon, jogador da seleção brasileira, base. E não é só por isso. Quando joga, desempenha. A gente, inclusive, quando ele estava escalado, saía campinho do Corinthians, a gente sempre falava assim, pô, cadê o Bidon? Cadê o Bidon? É. Mais uma menção honrosa pro Bom Tempo, hein? Acho que tem muito espaço para esse moleque crescer. E o Bidon, eu sugeriria um whey protein, né? Para ficar um pouco mais forte. Mas porque mas tá perdendo muito no jogo de corpo e o futebol tá muito contato. Isso é importante, tá falando. Tem jogador que precisa desse trabalho mesmo. Sério. Precisa. Encorpar. Whey protein. Fala com o Facincani aí, pra ficar fortão aí, ó. O Facincani, por exemplo, incorporou. Deu uma encorpada. O Facincani era magrinho. Quando a gente foi lá em Itambaba... o apelido dele era filé de borboleta. Filé de borboleta, Mas aí, o ano passado, que nós já fomos pra Bricó... Como é que foi lá em Bricó? Olharam, tinha hora que ele tirou a camisa, eles viram aquele peitoral. Assim, e olharam pro pé e daí? Nossa! E aí olharam pro centro do corpo. Aí ele tirou a sunga. E aí? Vamos lá. O próximo. Bidon fácil. Bidon fácil. Próximo, Soteldo e Carrídio. Aí não, desculpa que eu sou Soteldo, mas não dá. Eu sou Soteldo. Você é Soteldo? Eu sou mais Carrídio. Mas assim, vou falar pra você, essa é uma comparação com estilos bem diferentes. São bem diferentes. O Carrídio é um carregador de bola, organizador de bola, e o Soteldo é o... driblador, é o mini craque. Mas... A propósito, daria pra montar um time. Se montasse um time, daria pro Carrídio toda hora ficar pifando o Soteldo. Pode ser. Seria um movimento interessante aí, né? Mas eu sou Carrídio. O conjunto da obra do Carrídio é o jogador mais inteligente pra mim. Então, nessa posição, Joãozinho, Celu e Piero Carrídio, pra gente montar o nosso campinho. Vamos lá agora pra... Bom... É duro pro Garro, entendeu? Pra qualquer jogador. Duro, nós vamos ter que tirar o Garro do time. O Garro fica fora, entendeu? Acho que não... Mas é uma pena porque é um baita jogador, mas não dá. Não dá pra comparar. Não, só tem um jogador que poderia ganhar do Neymar aí, o Messi. E o Cristiano Ronaldo. Acho que só O Cristiano da Portuguesa que renovou o contrato. da Portuguesa. 38 anos, vai ser A Portuguesa tem um Cristiano, hein? Quem falou que não? É um CR o quê? É só Cristiano. É que a gente não pode misturar os times, mas imagine Garro e Neymar no mesmo time. Pensou? Mas aí nós vamos ter de abrir mão. Com o Memphis lá na frente e Guilherme. Um time ideal. Mas aí nós vamos ter de abrir mão do Garro. Aí não vai ter jeito. Não tem jeito. Aí não tem nem discussão. Neymar. Neymar, então. Joãozinho, vamos lá. Próximo. O ataque temos aí Guilherme de um lado, artilheiro do Campeonato Paulista. Memphis, cantor, artista. Tudo, menos jogador nesse momento, né? Celebridade. Olha, eu vou dizer... O momento do Guilherme é fabuloso, né? O momento do Guilherme... Mas... Quantos gols ele já fez, Rui? Ele é artilheiro do Brasil, 10 gols. 10 gols. Não é que ele fez 10 gols no campeonato de Firim. É que a gente vota aqui, né, senhor Mani? A gente pode puxar, esticar e usar o que a gente quiser. Então, o senhor vai no seu critério. Momento é o Guilherme. Cada um no seu critério. Mas assim, eu acho que o Memphis não desaprendeu a jogar. Ele está num negócio que vocês não gostam de falar, que é o tal do viés de baixa, né? Viés de baixa. E ninguém mandou o Sormani. Ele teve a chance de começar bem a votação. Aí ele abre assim. O momento... Então, se o momento é do Brasão, você vai no momento. Mas o Sormani não falou nada, eu que tô falando. Mas os motivos do Sormani são do Sormani, os meus são meus. Você pipocou. Então você vai pipocar de novo? Aí vai ser Tiquinho e Yuri, né? Eu acho o Memphis... Ele tá com medinho, ó. A carreira do Memphis... Não, vota no Guilherme, no Memphis, acho o Memphis um baita de um jogador, mas nesse momento seria injusto da minha parte não valorizar aquilo que está acontecendo no momento. O Corinthians pode ganhar do Santos com 2 gols do Memphis, tá? E pode envelhecer mal esse meu comentário. Mas Guilherme e Memphis, nessa temporada, esse vai ser o meu recorte, tá? Porra, o que o Guilherme tá jogando é brincadeira. Depois o Guilherme, então. Antes da chegada do Neymar, era o dono do time. Com a chegada do Neymar, melhorou ainda mais o futebol. Então, até pro Memphis, esse se coça um pouco também, né? Então, vou de Guilherme. E você, senhor mãe? Eu vou de Guilherme também. Guilherme também? Caramba. E você, Facincani? Memphis. Cara, eu ia de Memphis. Então, ali tem um trio de E ali é um palmeirense. trio de palmeirense. Teoricamente neutros. Neutros. Super neutros. Não, teoricamente neutros. Joãozinho Memphis. O Celu Memphis. Piero Memphis. Então ganhou o Memphis, ganhou do Guilherme. E agora a última posição, depois nós temos o técnico também. Última posição, o Tiquinho versus Gilberto, né?
Vamos lá. Ficamos sozinhos, né, sem Sombra? Ficamos. Mas nessa aí eu vou com o Yuri. Eu gosto muito do Tiquinho. Acho que o Santos fez uma ótima contratação. Jogador muito importante, experiente. Mas a fase do Yuri é uma coisa impressionante, cara. Eu nunca imaginei que o Yuri pudesse jogar do jeito que ele tá jogando. Nunca. Eu voto no Yuri. Facinca. Hoje o Yuri Alberto. Mas eu contrataria o Tiquinho fácil pro meu time. Eu também teria muito Tiquinho no meu time. Você, Quesada? O Yuri, ele foi decisivo contra o Santos, isso não é pouco. Ele empatou o jogo contra o Palmeiras, isso não é pouco. E se o Yuri quiser realmente Ano ser... passado, 31 gols. 31 gols, aquela reta final absurda, né? Foi artilheiro, não, Foi artilheiro do ano, foi. Só É. o Pedro ficou com 30, né, Chama? Porque o Pedro se machucou, né? Tem 2 jogos pro Yuri mostrar o voto nosso aí, né? Vou de Yuri aí, né? Como é que ficamos, então? Eu sou Yuri, você é Yuri? Yuri. Que o Yuri também. Para fazer a dupla com o Memphis, já que é o Memphis que está na outra posição, Yuri Alberto. Mas eu também teria o Tiquinho no meu time. Fácil. No seu time, uma Treinador. caixa de sapato resolve também. Treinador. Isso não é desnecessário. Pedro Caixinha e Sexta-feira. Ramon Dias. Eu vou dar aqui o currículo de cada um. Ramon Dias, campeão da Libertadores, classificou o Corinthians para a Libertadores da América neste ano, tem a melhor campanha no Campeonato Paulista. Até agora, que é um campeonato disputado por 6 Jogou times Copa da do Mundo da como Série A. jogador. Jogou Copa do Mundo, um dos maiores ídolos Então da você vai Argentina. votar no Ramon Dias. Pedro Caixinha, currículo do Pedro Caixinha. Dirigiu o Bragantino. Então, Ramon, O Tajeres também. E o Tadieres. O Cruz Azul. o Al-Hilal. Ao Bilal? Então, assim, não, o não, meu não, voto, Caixinha. então, Foi o Ramon. portanto, o meu voto é, claro, é muito fácil, é a Caixinha. Você, Sorvani. Olha, eu tenho muitas restrições ao Caixinha. Eu vou fazer uma brincadeira. Eu não teria contratado, falei sobre isso. Até discuti com o Marcelo Teixeira pelo telefone. Discussão assim, né? Que Guido. Com o Queguido. Queguido, tenha paciência, Queguido. Kiki do Somani? Mas o Santos nos últimos jogos melhorou muito. Mas o recorte tem que ser o ano, o campeonato. O campeonato melhor que o Caixinha. Eu voto no Ramon. Muito bem, Fiel. Aí você acabou de ver os comentaristas do canal Placar TV falando sobre aí a possibilidade do Coringão vencer esse clássico, vencer o clássico alvinegro no domingo agora. Inclusive, a gente vai estar lá domingo às 18h30 apoiando e incentivando o nosso Coringão. E eu quero levar um de vocês, que são meus seguidores aqui do canal, junto comigo. Então comenta aí, vai Corinthians, comenta aí nos comentários, eu acredito. Ou deixe seu comentário também em relação ao que foi falado no vídeo, porque passando de 200 comentários e 200 likes, eu vou sortear um ingresso aqui para todos que são seguidores aqui do canal. E aí eu gostaria de encontrar com você lá na arena, pra gente tirar uma foto, gravar um vídeo junto pro canal aqui. Vai ser muito bacana fazer isso com você. Então chega aí dando aquela moral, se inscreve no canal. Inclusive, eu tenho analisado aqui o gráfico do canal e eu vejo que mais de 90% dos que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal, apenas 4 ou 5% são inscritos. Então se inscreve aí, ativa o sino, porque assim toda vez que a gente subir um novo vídeo, um novo conteúdo no canal, você já é um dos primeiros ali a receber a notificação e já ficar por dentro das notícias do Coringão, beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sino, deixa nos comentários aí um Vai Corinthians ou o seu comentário, a sua opinião, e não se esqueça de dar o like, porque passando de 200 comentários, 200 likes, eu vou sortear um ingresso para você que é torcedor. E caso você não seja de São Paulo, você é de outro estado, tá vendo esse vídeo, não tem como vir na Arena Corinthians e poder usar esse ingresso, você tem duas opções. Você pode dar o ingresso para um familiar que talvez viva aqui em São Paulo, ou, se você preferir, eu faço para você o valor do ingresso, eu faço o Pix para você na sua conta, beleza? Mas participa aí para poder ajudar o canal, para poder engajar e poder o YouTube poder recomendar para outras pessoas, outros corintianos, para poderem também se tornar aí seguidores do canal. Assim você me ajuda e eu abençoo você com esse ingresso aí, ou o Pix, caso você prefira, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até domingo. Ou melhor, até domingo na arena, né? Mas aqui até o próximo vídeo. Um abraço, tamo junto e vai Corinthians.